Olá, pessoal. Eu sou a Letícia, aluna do curso de Direito aqui do curso da PUC Minas Poços de Caldas, e como parte do nosso estudo sobre a Constituição Federal, eu e minha colega Amanda vamos conversar um pouquinho com vocês hoje a respeito da estrutura do Poder Legislativo. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Amanda e atualmente eu também estou no sexto período do curso de Direito. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a estrutura do Poder Legislativo, como a Letícia disse. A Constituição Federal, ela é a norma mais importante do nosso país e todas as leis elas devem estar em conformidade com ela. O artigo 2º da Constituição, ele fala sobre a separação dos poderes e eles foram divididos para manter o equilíbrio entre eles de forma que não fosse possível a concentração do poder nas mãos de um único ente. Assim, eles foram divididos em legislativo, executivo e judiciário. Vocês devem estar se perguntando o que cada poder faz, e como é possível observar na imagem, o poder legislativo ele tem como função principal a elaboração e fiscalização das leis. O poder executivo, como o próprio nome já diz, ele é responsável pela administração e execução das leis. E o poder judiciário é o responsável pela aplicação das leis, ou seja, é ele quem julga os casos de acordo com as normas constitucionais. Agora nós vamos estudar um pouco do poder legislativo mais a fundo. Aqui está disposta a representação do poder legislativo em âmbito federal, estadual, no Distrito Federal e também nos municípios. Na União, esse poder ele é representado pela Câmara dos Deputados, com 513 deputados, e eles representam o povo. E pelo Senado Federal, a gente tem 81 senadores, que representam os estados. A junção dessas duas casas legislativas dá origem ao Congresso Nacional. Do lado esquerdo da imagem, nós temos a cúpula côncava, que é onde está o Senado. E do lado direito, nós temos a cúpula convexa, que é onde está localizada a Câmara dos Deputados. Nos estados, o poder legislativo ele é regido pela Assembleia Legislativa. O número de deputados estaduais ele é definido de acordo com o critério de proporcionalidade. E em Minas Gerais, nós temos 77 deputados estaduais. No Distrito Federal, o poder legislativo ele vai ser regido pela Câmara Legislativa. E nós temos 24 deputados distritais. Já nos municípios, o seu representante é a Câmara dos Vereadores, onde o número de vereadores ele vai ser definido de acordo com o número de habitantes. E esse número de habitantes ele é definido pela lei orgânica do município. Os seus mandatos, que quer dizer o tempo de exercício em um cargo político, ele tem duração de 4 anos. Aqui nós temos a estrutura esquematizada do Poder Legislativo. A União possui o Congresso Nacional e é formada pelo Senado e pela Câmara dos Deputados. O Estado, a gente tem a Assembleia Legislativa, composta pelos deputados estaduais. No Distrito Federal, nós temos a Câmara Legislativa, composta pelos deputados distritais. E nos municípios, a gente tem a Câmara Municipal, com os vereadores. Agora, nós vamos falar um pouco sobre a competência do Congresso Nacional. De acordo com o artigo 48, o Congresso ele pode dispor de todas as matérias que estão nesses quadros que vocês conseguem ver através do slide. Mas, para isso, é necessária a sanção, que é a aprovação do presidente da República, para tratar desses assuntos. E entre esses assuntos que o presidente ele vai aprovar ou não, estão as Forças Armadas, as matérias financeiras e a anistia. A anistia é o perdão concedido pelo governo contra delitos praticados por motivos políticos ou penais, e assim, a pessoa que foi concedida essa anistia, ela tem as suas condenações anuladas. No artigo 49, a gente vai falar um pouquinho sobre as competências exclusivas do Congresso. Aqui não necessita da sanção presidencial. Essas competências elas são exclusivas no sentido de que apenas o Congresso pode definir essas competências. E entre elas estão resolver tratados e acordos internacionais, autorizar o presidente e o vice-presidente da República a se ausentarem do país e até mesmo autorizar guerra e paz. O mandato, ele diz respeito ao tempo que uma pessoa ela vai ficar no cargo político. Os senadores, eles são eleitos através do nosso voto.
E o seu mandato ele tem duração de 8 anos. Inclusive, esse mandato ele tem uma duração maior até mesmo que o presidente da República, que é de 4 anos. O senador ele pode elaborar individualmente um projeto de lei, pode assiná-lo e colocá-lo no Congresso Nacional, que é nesse caso no Senado, para votação. Quando houver um pedido de impeachment, ele será responsável por julgar esse pedido contra uma determinada autoridade e, inclusive, já foram julgados pedidos de impeachment de pessoas muito conhecidas, como o Fernando Collor e também a Dilma Rousseff. Já os deputados federais, eles vão exercer as suas funções por 4 anos. E eles também podem elaborar projetos de leis através de seus assessores. Eles poderão também aprovar o orçamento da União, que é basicamente onde estão as metas que o presidente possui e deseja realizar durante o cumprimento do seu mandato. E agora, com relação aos parlamentares, nós temos algumas imunidades. As imunidades parlamentares são as normas que os protegem da justiça. Eles possuem diversas imunidades, e dentre as inúmeras imunidades, nós podemos citar a questão da imunidade prisional. Ela é garantida aos deputados e aos senadores, e não permite que eles sejam presos, exceto em casos que se refiram a crimes hediondos, como, por exemplo, latrocínio, que é o roubo seguido de morte, ou em casos de crime de racismo. Agora, nós vamos falar um pouquinho sobre os cargos mais importantes do Congresso, que são o presidente da Câmara e o presidente do Senado. A eleição do presidente da Câmara ela ocorre em 2 anos e deve ser aprovada por maioria simples. Então, o total de 513 deputados para que o presidente seja eleito, ele vai precisar receber 257 votos. E ele não vai poder concorrer à reeleição. O atual presidente da Câmara é o Arthur Lira. Já para o presidente do Senado, para que ele seja eleito, vai ser necessário que ele receba no mínimo 41 votos, dos 81 senadores no total. E diferente do presidente da Câmara, o presidente do Senado, ele pode se reeleger e o atual presidente é o Rodrigo Pacheco. Eu vou comentar agora um pouquinho com vocês a respeito das espécies normativas. As espécies normativas, não existe uma hierarquia entre elas. O que acontece é que cada uma dessas espécies vai ter uma competência específica para ser feita e tratar de determinadas matérias. Nós vamos começar falando um pouquinho sobre as emendas constitucionais. A gente já deve ter ouvido falar bastante, principalmente depois que a pandemia começou, porque foram editadas algumas medidas, né, depois do início da pandemia. A emenda constitucional, ela possibilita que seja uma inserção, na verdade, de supressões ou modificações no texto constitucional. Então, tudo que precisa ser modificado na Constituição é feito a partir dessa emenda constitucional. Tem um processo legislativo bastante específico e especial, e ela acontece a partir da fase introdutória. Na fase introdutória, podem propor a emenda constitucional o presidente, né, ou 1/3 dos membros da Câmara dos Deputados ou Senado Federal, ou ainda mais da metade da Assembleia Legislativa da Federação. Então, por exemplo, se alguns estados se juntarem para propor uma emenda constitucional, esse projeto, né, vai ser julgado. O presidente também pode propor, assim como se atingir essa cota de 1/3 dos membros, tanto nas duas casas legislativas. Acontece que a gente tem alguns detalhes sobre a emenda constitucional. Ela não pode, de forma alguma, modificar as cláusulas pétreas que nós temos na Constituição. Essas cláusulas, elas falam, por exemplo, sobre a forma federativa do Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos poderes, os direitos e garantias fundamentais e impedir que mude a Constituição na vigência do estado de sítio e do estado de defesa. Depois dessa fase introdutória, atendendo a esses requisitos,
a emenda constitucional passa para a fase de deliberação, que aí ela vai ser discutida, né, e votada em cada casa do Congresso, em 2 turnos. E para aprovação, né, dessa emenda constitucional, se em ambas as casas, nos 2 turnos, o projeto tenha 3/5 dos votos dos membros. Se ela não atender, né, se na verdade esse projeto não atender esses requisitos, ele não será aprovado e vai ser arquivado. Após essa fase, a emenda constitucional ela tem que ser promulgada pelo Senado Federal e pela Câmara dos Deputados e publicada, consequentemente, pelo Congresso Nacional. Continuando as espécies normativas, eu comentei rapidamente, né, com vocês sobre essas fases das emendas e nós vamos falar um pouquinho agora sobre a lei complementar. A lei complementar, ela trata de matérias específicas que estão determinadas pelo artigo 59 da nossa Constituição. Ela tem também um processo legislativo próprio e, como eu disse, essa matéria ela é reservada. Então, trata geralmente de normas de cooperação entre a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. E ela visa um equilíbrio de desenvolvimento e bem-estar nacional. Um exemplo que a gente tem bastante recente é que a Lei Complementar 173, de 27 de maio de 2020, ela foi bastante comentada, uma vez que ela suspendeu o pagamento de dívidas entre os estados e a União, entre os estados membros, e ela também regulamentou o auxílio financeiro para os estados. Então, o que a União, né, o que o governo federal repassaria para os estados, para o Distrito Federal e também para os municípios. Então, a gente já conhece um pouco sobre ela e vocês já devem ter ouvido falar, principalmente no ano passado, né, lá no comecinho da pandemia. A medida provisória também é uma outra espécie, né, de espécie normativa, e ela acontece, na verdade, ela é como uma medida de urgência. Então, havendo a necessidade, o governo assume essa responsabilidade de editar uma medida provisória. São providências, como o próprio nome já diz, que são provisórias. Elas terão força de lei, mas por um curto período de tempo. E logo após, elas devem ser apresentadas, né, à Câmara dos Deputados para serem convertidas ou não em lei. O que acontece nesse procedimento é que, para aprovação dessa medida provisória, ela deve ir ao Congresso, né, à discussão no Congresso Nacional, no prazo de 60 dias, a partir dessa edição da medida provisória. E ela pode ser prorrogada por mais 60 dias, porém, uma única vez. A partir desse prazo, se ela não for julgada, se ela não for convertida em lei, ela perde a vigência. Uma das funções que se faz, né, que se tem, na verdade, para julgar para converter em lei a medida provisória, é a criação de uma comissão mista, que vai ser composta, né, por deputados e por senadores. Aí eles vão discutir a matéria, verificar se essa medida provisória não fere os princípios constitucionais, qual é o intuito dessa medida provisória, e assim votar separadamente, né, em cada uma das casas, e aí ela vai ser submetida primeiro à Câmara dos Deputados. Antes de julgar, né, de fato, o que a gente chama de mérito, que seria o assunto dessa medida provisória, ela é votada preliminarmente, por maioria simples. Então, para ver se ela atende esses pressupostos constitucionais. Se ela atender, né, e tiver uma relevância, uma urgência e estiver adequada às questões financeiras e orçamentárias, essa MP vai para votação. Caso contrário, ela será arquivada. E se ela não for apreciada no prazo de 15 dias, ela entra em regime de urgência. E aí, durante esse regime de urgência, ficarão suspensas todas as deliberações sobre os projetos de lei que estiverem pendentes de votação. Uma das MPs que a gente pode citar como exemplo é a MP 1026. Ela é do começo desse ano, mais especificamente do dia 6 de janeiro de 2021, e ela trata sobre o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid.
e ela recentemente virou lei, e ela se tornou a Lei 14.124 de 2021. Outro exemplo que eu posso trazer, que foi bastante discutido, é a MP 980, de junho do ano passado. Ela alterou a lei que cria o Ministério da Ciência. Então, na verdade, houve uma modificação na lei, né, da criação do ministério, e hoje nós temos o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, e essa MP também criou o Ministério das Comunicações. E ela também foi convertida em lei após a apreciação. Ainda tratando, né, da medida provisória, como vocês podem ver, a gente tem esse quadro que trata de uma maneira um pouco mais visual, né, sobre a medida provisória e, como eu mencionei anteriormente, se o presidente da República ele sanciona esse projeto de lei, ele mesmo vai promulgar a lei. Então, caso o presidente decida vetar esse projeto, ele não será aprovado. Aqui eu trago o artigo 68, né, da Constituição, que define as matérias que o presidente da República não pode regulamentar como medida provisória. E trata ela, né, da nacionalidade, a cidadania, os direitos políticos, direito eleitoral e também a organização do Poder Judiciário e do Ministério Público. Ela também, a medida provisória, ela não pode, de forma alguma, tratar sobre as matérias que são de competência da lei complementar, que eu mencionei anteriormente. E a lei delegada, ela é um ato normativo não muito comum. Na verdade, nós temos apenas 13 leis delegadas, sendo que a última, ela é de 1992. A medida provisória, hoje, ela é muito mais eficaz que a lei delegada. Mas, na verdade, essa lei era um ato normativo praticado pelo presidente, com autorização do Poder Legislativo. Então, caso o presidente quisesse editar alguma lei, propor alguma lei, se o nosso Poder Legislativo autorizasse, ele poderia, então, elaborar essa lei delegada. Ele teria que ter uma autorização prévia para a elaboração e só depois encaminhá-la para a apreciação do nosso Poder Legislativo. E, por fim, nós temos o decreto legislativo. Ele é destinado a veicular matérias de competência que são exclusivas do Congresso Nacional. Todas elas são elencadas no artigo 49 e 62 da nossa Constituição. E assim como outras espécies normativas, ele também precisa, né, de instrução, de discussão e de votação em ambas as câmaras legislativas. Se aprovado, ele será promulgado pelo Senado, pelo presidente do Senado. E não há necessidade de participação do nosso presidente da República. Então, esse decreto legislativo, ele conta apenas com a participação e com as ações do próprio Poder Legislativo. O presidente, ele não faz parte desse processo. Aqui nós temos, né, um exemplo de um decreto legislativo que vocês podem acompanhar aí na tela. A lei ordinária, ela é uma lei comum, mais comum, na verdade, e ela também é discutida no processo legislativo. Ela possui normas gerais e um pouco mais abstratas, e elas abrangem toda a população. Ela pode ser proposta pelos próprios parlamentares, por comissões parlamentares, pelo presidente da República, pelo STF, por tribunais superiores, por procurador-geral da República ou por iniciativa popular. E elas também devem ser aprovadas nas duas casas legislativas. Aqui nós temos um quadro que exemplifica de uma forma mais visual também e resumida as espécies normativas que eu já comentei anteriormente. Por fim, nós trazemos as referências que nós usamos para elaborar esse material e esperamos que vocês tenham gostado. E qualquer dúvida, é claro que nós estamos à disposição para vocês entrarem em contato com a gente através dos nossos professores. E até o próximo vídeo. Muito obrigada, gente, pela atenção. Assim como a Letícia falou, qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato com a gente, tá bom? Muito obrigada pela atenção novamente.